Agora nós vamos entrar numa outra parte das palavras de Kardec. Kardec agora começa a nos dizer a respeito das mesas girantes em seu prefácio. Ele também nos conta, e eu vou convidar a todos que leiam o prefácio, porque é longo, e eu não vou continuar lendo, ok? Mas ele nos conta a respeito das mesas. Ele nos conta a respeito das mesas girantes, de como ocorriam nos grandes salões daquela época, nas elites. Haviam batimentos nas mesas, elas respondiam com sim e com não. E Kardec, sendo uma pessoa muito estudiosa, um professor muito conceituado, ele era escéptico àquelas manifestações que ali ocorriam, ok? Ele não tomava tudo ao pé da letra, não acreditava daquela forma como todo mundo acreditava. Ele fez pesquisas a respeito daquilo. Ele conta também em seu prefácio que eram usadas cestinhas, eram cestinhas de vime, que nós sabemos, né? Eles colocavam uma caneta ou um lápis dentro da cestinha e através dos médiuns, quando ali recebiam as respostas, eram escritas, usavam pranchetas também para receber as mensagens, e as pranchetas, elas eram como se fosse um papel assim, e ali os médiuns respondiam, ok? Então, para resumir, ele diz assim em seu prefácio: vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Kardec diz: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo. Os seres imateriais, um mundo invisível ou espírita, isso é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter mais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Ou seja, esta casinha onde a gente mora, ela é temporária, o que nós chamamos de invólucro. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes a superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, a alma, né? Como nós falamos anteriormente, ele vai usar este vocábulo para chamar o espírito de alma. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo espírito, pelo mesmo princípio vital. Então, número 1,
o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Vital é que dá vida. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, a alma é o espírito encarnado no envoltório, no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É o que nós falamos do fluido. É o laço que prende o corpo e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que prende o corpo, o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Então, nós falamos de alma, que está dentro do nosso corpo físico ou envoltório, o perispírito, que é o ser imaterial, e a morte é a destruição do invólucro grosseiro. Este é o invólucro grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Quem assistiu o vídeo que eu fiz a respeito da Páscoa e da aparição de Jesus, ouviu eu dizer a palavra tangível, que é uma aparição de Jesus palpável, tangível. Jesus foi uma aparição tangível que se pode tocar, ok? O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então, se o médium tem o fenômeno que se chama, ele pode ouvir, ele tem o dom de ver, ou se ele pode tocar uma aparição que se tornou tangível, né? Então, quem tem o dom de mediunidade e que pode ver um espírito em aparição tangível, se esse espírito está em aparição tangível, então pode ser tocado, e se o médium pode ver, o médium poderá ver aquele espírito que está em aparição, e também, se o espírito está tangível, ele poderá ser tocado, né? Isso vai depender da mediunidade e vai depender se poderá ser tocado, se poderá ser tangível. Tudo isso vai depender muito se pode, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição,
mostrando-se das categorias inferiores na sua maioria. Eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores o que não são nem muito bons e nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. Então existe a classe dos espíritos. Como eu já disse, para quem está assistindo o vídeo, se são pessoas que estão começando no espiritismo, aí existe a classe dos espíritos. Então é como um triângulo, ok? A classe dos espíritos é um triângulo, aproximadamente. Tem a classe superior, ela vai descendo, depois tem a classe mediana, inferior, perturbadores, e tem aqueles que estão ainda não definidos. Não quer dizer que eles são maus, mas eles estão perturbados, ainda precisam de ajuda para evolução, ok? A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Então, são espíritos que ainda não têm uma clareza. Os espíritos não ocupam perpetualmente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então, teremos em mente que, na doutrina espírita, não se acredita na encarnação num corpo de um animal. Sempre que encarnamos num corpo humano, ok? A nossa evolução sempre ocorrerá num corpo humano, ok? As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. Veja bem que ele não diz um espírito mau, mas um espírito impuro. Então, o espírito impuro é que necessita de estar puro, de se purificar, ok? Então, o espírito precisa progredir, alright? A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de se haver separado do corpo. Todos nós viemos aqui com uma individualidade e vamos manter a nossa individualidade após o desencarne. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na terra
e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que se fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Então, nós já vimos aqui um pouco do resumo do que o Allan Kardec está dizendo, que nós progredimos, não importa do mal ou do bem que fizemos, mas tudo é nossa responsabilidade. Todo bem que produzimos ou todo mal que produzimos é responsabilidade nossa. E quando nós desencarnamos, nós vamos nos encontrar com tudo aquilo, com toda a memória do que fizemos aqui ou que deixamos de fazer, ok?